Boa tarde, pessoal. Aqui quem tá falando é a Leodenice Camargo. Eu sou fundadora do grupo Culinária Doces e Salgados. E eu recebi muita dúvida muitas dúvidas em questão da receita do panetone que eu passei. É uma receita super balanceada, ela é completa, não tem como dar errado. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: confeitaria é uma medida exata. Se você não tiver uma balança adequada, se você não conseguir pesar seus ingredientes, não adianta que não dá certo. Uma receita geralmente de massas doces, confeitaria em geral, tem que ser exata. Então, para começar, você precisa ter uma balança. Pode ser uma balançazinha dessa simples, pequenininha, que você acha de 10, 12 reais, sabe? É coisa simples para você poder começar a trabalhar. Então, vamos lá? Primeira dica do panetone: quanto melhor o seu trigo, melhor vai ser a qualidade do seu panetone. Como eu já fiz um post abaixo sobre trigo, a gente não tem uma farinha boa brasileira, mas a gente pode melhorar ela com alguns ingredientes, né? Mas quanto mais forte for o seu trigo, é melhor para a sua receita. Como a gente sabe se um trigo é forte? Começa a fazer testes na sua casa. Compra uma marca uma primeira vez, na outra vez procure uma outra marca. Quanto mais água absorve seu trigo, é porque mais forte ele é. O trigo bom, ele pede muita água. Então vamos dizer assim, hoje você conseguiu incorporar 100 ml de água, amanhã você consegue incorporar 200, o que você incorporou 200 é um trigo mais forte. Então vai fazendo esse teste. Geralmente uma farinha, premium, ela é melhor do que as outras, né? Eu aqui na minha região, a mais forte que eu tô achando é a Rosa Branca Premium. Ela é mais forte que eu acho na minha região. Agora, o Brasil é muito grande, né? Vocês vão ter que fazer o teste para ver. O panetone, a gente faz uma pré-fermentação, que a gente dá o nome de esponja. Então, a primeira etapa é a esponja, o que a gente vai começar a fazer agora. Eu já passei essa receita abaixo, né? Do panetone com as fotos, e agora eu tô fazendo um vídeo só para vocês poderem acompanhar os detalhes. Então, vamos lá. A esponja, a gente pede 400 gramas de trigo. Vira mais para baixo. Eu vou colocar na minha bancada 400 gramas de trigo. 100 gramas de fermento biológico fresco. Eu vou colocar em cima do meu trigo, tudo na minha bancada. Essa é a primeira parte, a esponja. E 200, quando eu falo 200 ml de água, eu posso estar te dizendo que 200 ml de água são 200 gramas de água. A diferença é muito mínima. Então eu sempre prefiro utilizar a balança até para água. Então aqui eu estou utilizando 200 gramas de água. Eu vou incorporar nesse fermento e nesse trigo. E vou fazer uma massinha, que é essa pré-fermentação, que a gente vai dar o nome de esponja, tá? Então esse é o primeiro passo do panetone. Vai incorporando sua água e vamos formar uma massinha. No começo é assim mesmo, essa melequeira, né? Lembre, aqui não é necessário usar água morna ou quente. O fermento biológico são micro-organismos vivos. Eles, a determinadas temperaturas altas, você mata a sua fermentação. Você queima o seu fermento. Então, todas essas receitas que pedem geralmente água morna, água quente, não são receitas profissionais. Em padarias, para você ter uma ideia, você trabalha com água muito gelada ou em gelo, pedras de gelo mesmo, para não queimar o fermento. Então aqui você não precisa usar uma água gelada, mas aqui você use a água em temperatura ambiente, né? Para trabalhar a sua massa. Assim você não corre o risco de matar o seu fungo, o seu bichinho, que são o fermento que nós estamos utilizando aqui. Você viu? Eu coloquei aqui 200 gramas de água.
Não foi o suficiente, porque meu trigo é um trigo forte. Olha, tá uma massa dura. Se eu colocar essa massa para fermentar, ela vai fermentar? Vai fermentar, só que ela vai demorar muito tempo para fermentar. Se aqui eu trabalhar com um pouquinho mais de água e deixar ela um pouquinho mais mole, eu vou ter uma facilidade melhor para trabalhar essa massa. Então eu vou pegar um pouquinho mais de água. No geral, esses trigos de supermercado, ó, vou colocar mais um pouco, tá? De pouquinho em pouquinho. Aqui os 200 já daria. Só que você vê, como esse meu trigo, ele tá bom, ele tá forte. Então, eu posso incorporar um pouco mais de água. Na panificação em geral, ao contrário do que a maioria das receitas por aí dizem, você nunca dá ponto com farinha. Porque você desbalanceia a sua receita. A farinha é um tanto exato, porque nós temos alguns parâmetros na panificação. Por exemplo, em média, a gente usa 2% de sal. Então, você colocou 1 quilo de farinha para fazer um pão, não estamos falando do panetone, e colocou 20 gramas de sal. Se no final você der ponto com trigo, não vai aumentar o seu trigo? Você desbalanceou sua receita. Então, na panificação em geral, para massas, a gente se dá conta com a água. Nunca com a quantidade do trigo, sabe? Você vê, ó, que eu tô fazendo uma gosma mesmo. Baixa um pouco mais. Eu tô fazendo uma massinha bem úmida. O que eu preciso fazer agora com essa massa? Ó, ela tá pegando na minha mão, ela tá grudenta, ela não tá bacana, né? Então agora que é o que a gente faz na panificação, eu preciso desenvolver o glúten dessa massa. Todo trigo contém glúten. Como que a gente desenvolve o glúten? Ó, a gente sova, rasga, puxa, é sovando a massa. Você vai desenvolver o glúten dessa massa. O que é desenvolver o glúten? É você deixar a sua massa forte, para ela ter estrutura, para ela conseguir crescer. Porque se você não sova a sua massa o suficiente, quando você põe para crescer, olha bem, agora que a minha massa tá gostosa, baixa mais. Ó, eu vou limpar a mesa e sovar ela, ó, ela já tá ficando bonita. Quanto mais eu sovar, mais eu desenvolvo o glúten. Quanto mais eu desenvolver o glúten na minha receita, mais eu dou estrutura para minha massa crescer. É assim com o meu pão, é assim com panetone, é assim com rosca, é assim com salgados assados. Quanto mais você sovar, ó, rasga sua massa, mais gostosa ela vai ficar. Eu ainda acho, ó, embora esteja uma massa gostosa, eu ainda acho que eu posso colocar um pouco de água aqui ainda, para fazer essa fermentação mais rápido, ó. Fica molhada? Fica pegajosa? Fica. Assim que eu trabalhar o glúten dessa massa, que eu sovar ela vai secar, vai voltar a ser o que estava agora há pouco e vai ficar mais gostosa. Eu sei que eu poderia ter parado já ali, mas eu quero mostrar para vocês todos os segredos. Compensa demorar um pouquinho mais para fazer uma massa melhor do que já parar simplesmente por causa do vídeo ficar louco. Ó, limpa a sua mesa, ó, rasga a massa, já tá ficando daquele jeito de novo. Ó, rasga, puxa, sova. Aqui eu tô desenvolvendo o meu glúten. Quanto mais próximo de um ponto de véu eu chegar, é melhor pra minha massa. O que é? Pra minha esponja, no caso, né? Aqui nem é a massa ainda, mas nós já temos trigo. Então já é uma pré-fermentação. Você vê, ó, ela tá grudenta, você tá vendo? Ela tá mole.
Ó, se eu pego na parte com o dedo sujo, ó, ainda gruda, tá vendo? Só que olha na mesa, se eu sovo, ó, vai desgrudando da minha mão, ó. E como ela já tá uma massa bonita, homogênea, se eu lavar a minha mão agora e colocar aqui, já não vai mais grudar. Ela tá bem trabalhada. Então, isso aqui é a minha esponja. Ó, ela tá boa, mole e gostosa. Se você quiser fazer o teste, eu não vou me prolongar por causa do vídeo. Você pode lavar a mão agora e pegar nela. E você vai ver que já não vai grudar, ó. E para muitos casos a gente tem essa pazinha. Que se tiver grudando muito, você faz assim, ó. Você raspa com uma e empurra com a outra. Raspa com uma e empurra com a outra. E assim você trabalha a sua massa. Sua massa já tá bonita. Então vamos pegar um bol. Aqui, ó. Podemos pegar... É óleo mesmo, tá, pessoal? Eu coloco nessa vasilha. Eu só vou colocar um pouquinho de óleo. Só pra poder untar essa vasilha. Pra minha esponja não grudar dela depois. E se você quiser passar um pouquinho na sua mão, você passa. Pra sua mão ficar gostosa. E daí, ó, você boleia a sua massa. Uma coisa que a gente faz para bolear, para quem não sabe bolear, e pode ajudar, é o seguinte. É você pegar essa coisa, ó, empurrando para baixo. Ó, vai empurrando para baixo e junta essas pontas aqui. E formou uma bola, ó. Movimenta aí. Daí você roda, ó. Né? Formou uma bola, ela tem estrutura, ó. Põe aqui, na sua vasilhinha untada. Agora, nós vamos pegar um plástico filme, né? Pra cobrir essa massa. Posso cobrir com pano de prato? Não, não pode. Por que não pode pano de prato? Porque o pano de prato, ele tem furinhos, né? Ele respira, vai deixar o ar passar pelo pano de prato. E nós não queremos. Nós queremos é prender o ar aqui dentro para essa esponja crescer mais rápido, desenvolver. É isso que nós esperamos dela. Então, com plástico bem vedado, ela vai desenvolver bem mais rápido. Agora, nós vamos deixar essa esponja, né? Ela dobrar de tamanho, né? Você já fez ela, você vai deixar descansar por mais ou menos 45 minutos. Se na sua região for muito quente, pode ser que demore menos tempo, mas o importante é que ela cresça muito. Olha como ficou. Então agora nós vamos dar uma pausa aqui no vídeo, daqui a pouquinho eu volto. Nós vamos deixar essa esponja fermentar por mais ou menos 45 minutos. Quando ela dobrar de volume, daí nós vamos para a parte 2, né? Que é o reforço da esponja, tá bom? Até já! Voltei, pessoal. Como eu disse para vocês... Olha, não demorou nem 20 minutos e a nossa esponja já cresceu, nem com 20 minutos. Eu falei pra vocês 45, porque tem muitas regiões, né, mais frias e tal. Como aqui é bem calor, olha, nem 20 minutos ela já duplicou de tamanho. Tá vendo? Então, nossa esponja já fermentou. Então, nós vamos começar a segunda parte do nosso panetone, que é o reforço. Eu vou deixar a esponja aqui do ladinho. E nós vamos começar com a segunda parte. Como escrito na receita abaixo, né? Aqui eu tenho 625 gramas de farinha de trigo forte. Eu vou colocar aqui na minha bancada. Já começar essa massa. Daí eu vou ter 200 gramas de açúcar refinado. Eu aconselho usar aqui na panificação o refinado, que ele é mais fácil de dissolver, vai dar uma estabilidade melhor na massa, tá? Entre texturas e outros fatores. Então vamos despejar aqui em cima desse trigo 200 gramas de açúcar refinado. Depois eu venho com 30 gramas de glucose branca.
Eu não separei a glucose para vocês. Por quê? Porque ela é um pouquinho chata de se trabalhar e muita gente tem dúvida. Então eu preferi mostrar para vocês como que ela é. Eu tô usando essa da marca Mix hoje, tá escrito xarope de glucose. Mas glucose, tem muita gente que confunde, às vezes usa aquele caro. Caro é um tipo de glucose, mas é uma glucose amarela, aquele mel caro, sabe? Ele não é aconselhado. Essa glucose que a gente utiliza aqui é uma glucose branca. Ela é a base de milho também, tá? Ela é uma espécie de açúcar. A glucose não deixa de ser um açúcar. Ela tem um poder adoçante menor do que o açúcar comum. Só que ela ajuda nessa parte também, entre textura, maciez, a umidade, a coloração, ela ajuda em muitos fatores. A glucose, ela é meio pegajosa, sabe? Você vai ver que, ó, ela é ruim de trabalhar. Então tem muita gente que tem dúvida, às vezes dissolve no micro-ondas e tal. Então eu vou mostrar pra vocês, né, que não tem segredo. Você pega, o que que eu faço? Eu pego uma balança, eu coloco aqui o vidrinho na balança, ó, tá zerado, né? Deixa eu tirar primeiro, você tira a colher, que ela é meio molinha, né? Ó, então eu zero minha balança com ela em cima da balança. Então agora eu tiro 30 gramas daqui. Quando eu tirar aqui, vamos ver, eu preciso de 30 gramas, vai ficar lá, ó, menos 15 gramas. Então eu já sei que eu já pus 15. Bom, o seu objetivo é pôr 30 gramas de glucose. Só que tem muita gente que não consegue, por isso que eu tô mostrando aqui, tá? Como usar essa glucose, ó. Ó, ela é pegajosa assim mesmo, mas na massa ela vai se dissolver. Então, ó, deu. É necessário as 30 gramas? Sim. Se você fizer sem a glucose, ele não vai ter a mesma durabilidade, a mesma maciez, a mesma textura, não tem. A glucose, ela, pro panetone, ela é fundamental. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ficou menos 30 gramas. Então, quer dizer que eu coloquei as 30 gramas necessárias, né? Deixa eu tirar a balança daqui. Essa glucose, só para complementar, você acha, tem de várias marcas, você acha em qualquer casa de lojas de festa, de produtos para festa. É muito fácil, porque a gente usa para muita coisa. Para docinho, para algumas texturas de ganache. Então, ela é bem fácil de achar. Até na minha massa de salgados eu uso, por exemplo. Então, tem muita coisa que ela é utilizada. Vamos para o próximo ingrediente. 30 gramas de leite em pó. Aqui eu estou utilizando leite ninho, mas que seja um leite em pó integral de boa qualidade, não tem problema. Então, depois dessas 30 gramas de leite em pó, 100 gramas de gema. No meu caso, para o tamanho dos ovos que eu tenho aqui, foram 6 gemas. Não coloque a olho, pese. Vá separando as gemas da clara e vá pesando no potinho até dar 100 gramas que você precisa. É 100 gramas de gema, é 100 gramas de gema que vocês vão colocar. Tá? Confeitaria, como eu disse no começo para vocês, é uma coisa exata. Não tem margem para erro, né? Depois dessas 100 gramas de gemas, 10 gramas de sal. Vou colocar aqui também as 10 gramas de sal. Depois de 10 gramas de sal, temos o melhorador de farinha. Para quem não ouviu falar, aqui no grupo, logo abaixo eu fiz um post sobre trigo, que eu expliquei tudo da qualidade da farinha brasileira, dos aditivos que a gente pode melhorar ela e expliquei tudo desse ingrediente. Mas para quem ainda não viu, simplesmente o reforçador de farinha é um ingrediente que veio para potencializar, para reforçar, para melhorar a qualidade da nossa farinha. Caso você não tenha, faça assim, mas vai dar uma grande diferença. Dá mais estrutura pro seu panetone, para ele crescer, desenvolver melhor, dá uma outra qualidade pro seu produto. Então, em todos os produtos de panificação, a gente procura usar 1% do trigo de quantidade. Aqui para 1,5 kg eu estou usando, né, as 10 gramas de melhorador de farinha.
Esse melhorador, ele melhora bastante o seu produto. Tá? Você vai achar em atacadões grandes ou em lojas de produtos para panificação. Em boas redes de supermercado, tipo Carrefour, eu já achei, e poucas outras maiores, assim, você vai achar um pacotinho de 10 gramas, igual se vende o fermento biológico seco, geralmente fica na mesma prateleira, do lado. Ele é um pacotinho também de 10 gramas, tá escrito melhorador de farinha ou reforçador de farinha, e vende ali pertinho do fermento biológico seco. Isso para boas redes de supermercado. Fora isso, sempre na cidade vai ter uma loja especializada em produtos para panificação ou atacadão. Se você mora numa cidade muito pequena, não tem nenhum desses, né, comércios que eu falei, toda padaria usa melhorador de farinha para fazer pães. Toda padaria. Procure uma padaria que te aceite a vender um pouquinho desse produto. Peça, olha, será que você não podia me vender um pouquinho? Eu não tô achando. Que com certeza algumas padarias não vão gostar do seu pedido, mas uma ou outra vai acabar te vendendo esse produto, tá? Agora, uma outra coisa, eu vou ter que lavar a mão aqui para poder mostrar para vocês. Agora, vocês têm que colocar raspa de 2 limões e raspas de 2 laranjas. Muita gente tem dificuldade com isso. Consegue pegar aqui? Muita gente tem dificuldade com isso. Sobre as raspas, ó. Eu já fiz a maioria, mas eu deixei um pouco para mostrar para vocês. Olha essa laranja. Essa laranja aqui eu já terminei de tirar as raspas, tá vendo? Ela tá, eu já terminei completa, porque a raspa de 2. Então, eu deixei essa laranja, olha, aqui eu já raspei, vocês estão vendo? Eu deixei um pedaço para vocês verem como é que faz. Porque eu sei que tem muita gente da área que trabalha com isso, que já tem uma facilidade, mas também tem muita gente que simplesmente quer fazer panetone em casa e não tem uma experiência. O que acontece? Na hora que você vai tirar as raspas da laranja, a pessoa... Você tá vendo? Eu tirei todas as raspas, ó, mas ela continua amarelinha. A parte branca você não pode raspar, que amarga o seu produto. Vai perder validade nele. Então, geralmente, tem um aparelhinho chamado Zester, que você tira facilmente as raspinhas. Eu não tenho esse aparelhinho, né? Mas eu tenho um muito parecido, um ralinho para queijo, ó. Ralo bem fininho. Então, eu tiro dessa forma, ó. Eu seguro a laranja, ó, e vou raspando. Eu não ralo a laranja, eu seguro ela e vou tirando as raspas, ó, com o meu ralinho para queijo. Assim, eu consigo tirar só a parte amarela. Você escolhe uma laranja bonita, tá? Que esteja com a casca da coloração correta. E ó, e você consegue tirar só a casquinha. Você tá vendo? Eu tô tirando, ela continua laranjinha, não tô tirando nada da parte amarga. Só as raspas mesmo. Ah, Leodenice, pode não pôr raspa? Pode não pôr raspa. Não vai ficar com o mesmo sabor. Vai te dar uma validade até maior do seu produto se você não pôr as raspas. Mas pra mim, eu acho que uma validade de 15, 20 dias que o meu panetone tem, que esse panetone tem, já é uma boa validade, mesmo com as raspas. Então, ó, tirei toda a casca, né? Essa parte mais escurinha eu não tirei. É assim, a mesma forma, você tá vendo? Aqui tá as raspas de laranja, aqui tá as raspas de limão. Da mesma forma, eu vou fazer agora com limão, ó. Você tá vendo que ele tá verdinho, porém eu já tirei a casca, eu deixei um pedacinho pra vocês verem, ó. Né? Então, às vezes, a pessoa tira uma raspa grande, pega a parte branca. Não vai ficar saboroso mesmo. Porque ele não pode ir a parte branca. Você vê que o limão fica perfeito. Eu só utilizei as raspas verdes mesmo. Ok? Então, aqui a gente vai acrescentar na nossa massa as 2... Deixa eu colocar essas laranjas pra lá. Depois você pode utilizar elas para fazer suco, não se perde nada. Você só usou a casca. E nós vamos acrescentar aqui na nossa massa também as nossas raspas, tá? Depois disso, o que mais? Eu devia ter feito um buraco aqui na massa para colocar essas gemas que escorreram de lado, né? Na hora da empolgação do vídeo eu não fiz isso. Mas não tem problema, que depois na hora de unir a massa a gente une tudo, tá? As 200 gramas de margarina sem sal.
como eu disse pra vocês, pesado, tudo certinho, né? Colocou a margarina aqui, já tava pesada, 200 gramas. Agora, colocamos... Agora vai as raspas, 2 laranjas, corante. Corante amarelo gema. Por que que eu uso corante? Não é necessário? Não é necessário. Não vai alterar, tô até abrindo aqui na frente de vocês agora. Não vai, eu tô usando esse corante da Arcolo mesmo, né? Liquigel amarelo, pode ser de qualquer marca. Eu vou tentar apertar pra sair só um pouquinho dele, ó. Ele tá meio aqui. Ele não tá tão líquido, tá meio gelificado. Por que que eu tô usando corante? Infelizmente, quando é pra casa, eu nem utilizo. Mas pra venda, embora seja maravilhoso o sabor, que esteja uma textura fantástica, o cliente quer a aparência, se come primeiro com os olhos. E quando o panetone não tem a coloração que ele conhece dos industrializados, ele te questiona, ah, é muito branquinha, não deve ter sabor, né? Então eu aconselho usar um pouquinho, só pra gente dar uma coloração nessa massa. Agora, muito importante, sem isso o seu panetone não vai ficar igual, tá? Fica mais saudável, mas não fica igual. Agora os aromas, né? Aroma de panetone, eu tô usando esse da Mix. Vem escrito, ó, aroma, sabor, panetone, né? Eu vou virar ele, ó, e vou pôr um bom tantinho, tá vendo, ó? Que perfume bem a minha massa. Eu quero que perfume, ó, eu boto uma boa esguichadinha. Eu quero que fique aquele perfume mesmo de panetone. Não precisava ter aberto igual eu abri, bastava abrir a tampinha. Agora eu tenho aqui, ó, o aroma sabor artificial de limão. Eu também, ó, vou dar uma boa esguichadinha, ó, pra ficar um bom aroma na massa. E aroma artificial de laranja. Ó. Uma boa esguichadinha também. Eu tenho que sentir assim no ar um aroma bem, mais um pouquinho deste laranja peculiar de panetone. Se eu não uso esses aromas, não fica igual o industrializado, tá? Tem que usar para ele aparecer bem. E por último agora, os 250 ml de água que eu vou dar ponto na minha massa. Posso pegar a água da torneira e utilizar? Não aconselho. Eu descobri ao longo desses anos e com várias receitas, né? E formas que a gente faz que a água, o pH da água é muito importante para a massa. Nem toda água tratada tem um pH bom. Então eu aconselho usar, eu sempre uso água mineral. Se você não tiver água mineral de galão na sua casa, tal, que vai ficar caro, utilize água filtrada, nunca direto da torneira, tá? Agora é aquilo, vamos dar ponto nessa massa com a água, tá? Vamos fazer essa massa. Esse é o reforço do nosso panetone, né? Lembra que nós já fizemos a esponja. E agora vamos sovar, sovar, sovar. Quanto mais a gente sovar isso daqui, melhor a qualidade na nossa massa vai ser. Primeiramente você agrega os ingredientes, olha, fazendo tipo uma farofa. Você nesse momento, você já tá sentindo aquele aroma de panetone aqui, por causa das essências. Eu tô vendo que meu açúcar refinado aqui, ó, não peneirei, tem umas pedrinhas, por isso que eu tô dando uma dissolvidinha com o dedo. Tá? Mas sem problema, para esse caso não é necessário peneirar. Se encontrar alguma pedrinha, você tira, né? Ó. Você tá vendo essa coloração bem amarela? Não se preocupe, porque essa coloração nós ainda vamos agregar a nossa esponja aqui. Então essa primeira parte, ela tem que estar bem amarelinha mesmo, sabe? Vá apertando, dissolvendo os seus, né? Qualquer pedrinha que tenha de açúcar. Ó, tem umas pedrinhas, eu vou tirar. Água, né? E vai pondo a água e vai trabalhando.
Eu não abro mão de qualquer massa que eu for fazer de estar utilizando essa pazinha de plástico que você acha em qualquer casa de produtos para festa, né? Você, olha, ela te ajuda muito. A facilidade de te incorporar a massa, ó, te ajuda a raspar os ingredientes da sua bancada, tá? Tentando sovar devagar aqui para não ficar tão ofegante para vocês me entenderem. Olha, ela te... Olha, então nós vamos agora sovar, né? Muito bem, misturar, né? Como essa parte da massa, ela fica com uma textura mais diferente, porque ela tem bastante margarina, né? Nesse momento, nós vamos pegar nossa esponja, que é aquela que a gente descansou. Vamos abrir ela, ó, que tá uma massa bem gostosa. Você vê que eu deixei ela bem úmida, por isso que ela cresceu bastante. Vou até usar minha pazinha aqui para tirar o restante dessa massa desse plástico. Eu deixei para abrir tudo ao vivo para vocês verem como é os problemas mesmo que a gente passa na cozinha, né? Para vocês entenderem, tá? Ó, nós vamos pegar essa esponja, agregar nesse reforço que a gente está fazendo agora. Daí vocês vão ver que esse tom também da massa meio amarelo, né? Vai diminuir por conta dessa esponja. Então agora sim, nós vamos ter que misturar muito bem essa massa, né? Esse reforço. Rasga. Você vê que tá uma massa bem mole, né? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, existe um produto chamado lecetina de soja. Ele é um produto 100% natural extraído da soja. Ele você pode achar ele em pasta, em pó, né, em pó líquido. Se você colocar aqui 10 graminhas também de lecetina de soja, você vai ver que seu panetone ele vai ter uma umidade por muito mais tempo, sabe? Igual você compra pão de forma no supermercado, você vê que ele é macio, macio. Você compra, às vezes fica dias na sua casa e continua lá macio, né? Continua macio e você acha que é por causa da lecetina de soja. Ela tem esse poder de dar essa maciez. Você viu? Aqui eu coloquei um pouquinho de água a mais do que precisava. Não tem problema nenhum. Conforme a gente sovar isso aqui, rasgar essa massa. Hoje eu tô fazendo na mão pra vocês, porque eu sei que todo mundo, né, não tem uma planetária em casa, não tem condições. Mas eu faço isso na planetária e dá muito certo, tá? Mas hoje eu tô fazendo na mão pra vocês verem que qualquer um pode fazer, tá bom? Então agora eu vou dar uma raspada na minha mão, tirar esse excesso de massa, tá? Essa massa minha ficou bem mole, não tem problema, vai me resultar num panetone muito saboroso, que é uma massa bem hidratada. Então só tô raspando a minha mão, né? Pra poder lavar e finalizar pra vocês verem. Vou só lavar minha mão rapidinho. Mamãe. Pronto, eu já lavei minha mão, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, porque tá essa melequeira mole, é assim mesmo, tá? Eu pus um pouquinho de água demais, mas não tem problema, ele fica ainda mais gostoso. Vou pegar a pazinha, diminuir pra pessoa ver mais. Vou pegar a pazinha, ó, com a ajuda da pazinha, ó. Só que tá, você vê que tá mole, mas tá uma massa bem desenvolvida, ó, né? Então, ó, eu vou unir com essa ajuda da pazinha, tá?
que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso aqui e eu vou untar minhas mãos com óleo. Eu vou untar minhas mãos com bastante óleo. Não ponham trigo nessa hora. Ó, estou untando a minha mão e a mesa. Vou trazer com a pazinha, ó, essa massa mole, hidratada, para a parte untada com óleo, para poder untar aqui para vocês verem também. Unte com óleo. Você estraga seu panetone nesse momento onde você soca trigo para consertar. Desbalanceia a sua receita. Ó, untei minha mão de óleo, untei a mesa de óleo, acabou o problema. Tá uma massa boa, saborosa, ó, hidratada, ó, gostosa de lidar. É isso aí. Se fosse para um pão, tinha que ser um pouco menos de água. Por quê? Porque o pão precisa, se você for assar ele numa estrutura baixa, ele vai se desfazer, né? O panetone, ele tem a segurança do papel. Então, ó, você vê, como minha mão tá untada com óleo, eu lavei, ó, tá hiper mole, mas não tá grudando mais, tá vendo? Na mesa. Por quê? Por causa do óleo que eu usei. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa, ó, faça um pouquinho, tipo um retângulo, tá vendo? Pra mim poder colocar a carga que eu escolhi nessa massa. Olha, tá vendo? Eu comprei umas frutas cristalizadas, eu reparei que tem um potinho que tinha umas mais verdinhas, tem um potinho que tinha umas mais vermelhinhas. Eu comprei um de cada, pra dar essa diferença de cores no panetone, fica bonito. E as nossas uvas passas. No caso, hoje pra vocês eu vou fazer o de frutas cristalizadas e passas. Aqui você vai escolher a carga que você quer colocar. Se quer com gotas de chocolate, você vai colocar gotas de chocolate. Se quer com goiabada, você vai colocar goiabadas em pedacinhos. Só que passe ele no trigo antes, os pedacinhos de goiabada, para que elas não desçam todas profundas. Então aqui, exatamente agora, você vai colocar a sua carga. Ó, eu vou passar mais um pouquinho de óleo na minha mão que já secou, tá? Não tenham medo de usar óleo. Eu passei para vocês um total, tô abrindo minhas frutas, de 400 gramas de frutas para essa receita de panetone. 400 gramas, esses comprados da Balduco, entre outras marcas, não tem mais do que isso. É o suficiente, porém eu acho pouco. Eu gosto dos meus panetones com muitas frutas, muitas. Porque eu gosto de estar comendo e sentindo essas frutas. Então esse eu tô fazendo aqui pra casa e até os meus de venda eu sempre recheio muito bem meus panetones. Então eu não uso 400 gramas como eu passei pra vocês. Eu uso 800 gramas, sendo 400 de fruta e 400 de passas. Ó, abri o outro potinho, vou pôr também. Aqui eu tenho um total de 900, por isso que eu tô deixando um pouquinho, eu acho que vai ser muito. Mas eu não tenho medo do meu panetone, olha. Eu recheio mesmo, tá? Até porque isso aqui vai crescer depois, vocês têm que lembrar disso. Então não vai ficar com essa quantidade, ó, passas. Muitas passas. Eu gosto assim, tá? Então eu uso... Não precisa ser umas 800. Aqui eu pus na base para essa receita de 600 hoje. Tá? Vou colocar mais um pouquinho. Ok? Estando assim bem recheado, o que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouquinho de óleo na minha mão para não grudar. Ó, eu vou envolver essa massa com meus recheios. Entendeu? Eu enrolei ela tipo um rocambole. Tá vendo? Eu fechei. Eu quero preservar essas frutas no meio da minha massa, mais ou menos igualmente. Por isso que eu espalhei as frutas igualmente e enrolei igual um rocambole. Entende? Ó, eu fechei essa massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ela aqui na minha bancada, tá?
Eu vou fechar ela com plástico. Vou deixar, olha, ela aqui envolvidinha, bonitinha, crescer por mais ou menos o que der para esconder, se esconde. Só que tem muita fruta, não há necessidade também. Sabe esses saquinhos de congelador? Então vou pegar um saquinho desses próprios, né, de congelar, e vou abrir ele, ou com plástico filme, o que você preferir, e vou cobrir a minha massa. Vou envolver minha massa, um plastiquinho não deu, vou pegar mais um. E vou deixar essa massa descansar por aproximadamente uns 25 minutos. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que a gente termina esse panetone, ok? Até já! Oi meninas, voltamos. Olha, tá do jeitinho que tinha ficado aqui. A massa descansando por uns 25 minutos. Você vê que ela cresceu, né? Ela deu uma boa estruturada e agora nós vamos abrir e trabalhar com elas. Agora é a parte que falta, né? Da gente modelar os panetones e colocar na forma. No mercado, geralmente a gente acha 3 tipos de forma de panetones para comprar, tá? Aqui na etiqueta, eu quero mostrar isso para vocês, vem escrito, ó, forma de panetone 500 gramas, 50 unidades. Isso é muito importante. Se você comprar essa que tá escrito 500 gramas, é porque é um panetone de 500 gramas. Outra bem comum de se achar, a que eu gosto bastante de vender para tudo, é essa pequenininha, olha o fundo dela. Ela vai vir escrito aqui para vocês, olha. Forma de panetone, né, com pack bem impresso, ó. Daí tem embaixo assim, 100 peças, né? Essa forminha aqui não tá dizendo exato, tem o tamanho, ó. Tá escrito 70 × 80 milímetros marrom. Ela não vem escrito que é o panetone de 100 gramas. Algumas marcas vêm, outras não. Só que essa pequenininha geralmente é o panetone de 100 gramas. Tá bom? E as forminhas que você compra de panetone para 1 quilo. Não aconselho fazer panetone de 1 quilo em casa. Para quem não tem o forno profissional. O assar dele é mais complicado pelo tamanho, de você conseguir, assim, exatamente, né? O assar dele completo, ficar saboroso, ficar bem no meio. Eu aconselho 100 gramas, não, 500 gramas, perdão, ou de 100 gramas, tá? Achando bem mais rentável vender o de 100 gramas, sabe? Eu faço panetone o ano inteiro, porque minha filha, por exemplo, leva pra escolinha, é uma delícia, ama. Então é muito fácil de vender esses pequenininhos, é muito saboroso. E os de 500 gramas, que é o tradicional que a gente compra geralmente. Tendo essas forminhas abertas, o que a gente vai fazer? Vamos abrir a nossa massa de panetone. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que eu queria comentar agora, que eu tenho certeza que vai ter dúvidas. Vocês viram que sobrou água da segunda, né, do meu reforço, da segunda etapa da massa. Sobrou bastante água. Eu queria perguntar para vocês, por que sobrou essa água? Essa água sobrou porque na primeira parte da minha esponja, a primeira parte da esponja, eu coloquei mais água do que pedi a receita, lembra? Eu deixei ela mais mole para crescer rápido. Então é natural que no final tenha sobrado essa água. Lembra o que eu disse? Não pôr mais trigo, você dá ponto com água. Então a água é mais ou menos estimado a quantidade que eu passei na receita. Só que ela pode sobrar. Nesse caso aqui ela sobrou muito porque eu usei a mais na primeira parte da receita. Então não tem problema ter sobrado. Você viu que como a massa gostosa, molinha, deu ponto? Ótimo. Outra coisa que vai surgir pergunta é do meu óleo, que tá nesse vidro, que parece um vidro de azeite, né? Mas é óleo de soja mesmo, tá, gente? Porque o azeite aqui, ele não ficaria bom. Eu tô passando na minha mão agora, pra poder modelar os panetones. O azeite aqui, ele não ficaria bom por causa do sabor pra esse panetone, tá? Que é doce. Eu prefiro, nesse caso, o óleo de soja. Eu vou passar óleo de soja na mão e vou passar aqui na minha balança, ó. Porque eu vou pesar essa massa.
Então tá, vamos começar pelos grandes. Eu não falei que essa aqui é para um panetone de 500 gramas? Então nós vamos pesar o quê? 500 gramas de massa de panetone. Eu não gosto muito de... eu vou passar um óleo nessa aqui também, ó, na minha pazinha, né? Eu não gosto muito de ficar sovando a massa nesse momento, para as frutas ficarem bem distribuídas. Então, você já fez assim? Olha, o que eu faço? Eu passo óleo na minha mão, né? E na pazinha bastante, para não grudar isso daqui. Então, olha, eu vou só cortar, tá? Eu passei óleo na minha mão, na balança, e eu vou tentar movimentar o menos possível essa massa. Assim, arredondando. Vamos ver quanto que isso aqui tá pesando, né? Eu só não liguei a balança, espera aí. Daí a gente já vai ter uma base para cortar os outros. Ó, eu vou pesar aqui. Tá pesando 607 gramas, então eu vou tirar um pedaço. Porque eu quero esse panetone com 500 gramas, que é o tamanho da embalagem. Tá bom? Ó, 500 gramas. Então, o que eu vou fazer com esse panetone? Ó, eu vou envolver ele para baixo, ó, porque ele tá bem mole, então não... formando um círculo. E aqui embaixo, ó, eu emendo essa... Ó, formei uma bolinha com a minha mão macia. Eu vou pegar essa embalagem, vou tentar colocar assim bonitinha no meio dela, tá? Ficou aqui. Esse é o meu panetone de 500 gramas, ok? Agora, eu vou fazer um outro panetone de 500 gramas. Eu vou pegar um pedaço, vou pesar, né? Daí vocês não devem estar conseguindo ver o peso, vamos colocar um pouquinho a mais. Ó, eu vou modelar, tentando não deixar as frutas expostas. Na minha opinião, quando fica frutas em cima do panetone, elas ficam com gostinho de queimado, eu não gosto. Por isso que eu não deixo assar os meus panetones demais também, tá? Então, ó, o panetone, põe ali também. Vamos fazer um terceiro panetone grande agora de 500. Quando você quer saber o rendimento de uma massa de pão, que eu vejo muitas perguntas nos grupos por aí, ah, quantos pão dá? Quanto dá? Quanto não sei o quê? O que você faz? Você pega uma calculadora, você pega, com o tempo você já consegue cortar mais ou menos no tamanho certo, né? Você pega uma calculadora e você soma a quantidade dos ingredientes cru. Como essa massa não foi ao forno ainda, então é óbvio que ela não teve perda nenhuma. Se eu somar todos os ingredientes que eu coloquei, é o peso dessa massa. Se essa massa eu pesei, ela deu mais ou menos com os ingredientes. Se vocês colocarem, eu coloquei praticamente 700 gramas de fruta, né? Então, a minha massa deu mais de 2,5 kg de massa. Deu uns 2,7 kg. Então, eu já sei que aqui já deu 1,5 kg. Eu tenho mais 1,2 para colocar. Então, vai me dar mais uns 12 panetones pequenos. Então, você já sabe, se minha massa dá tanto, soma tudo, deu tanto. Então, eu já sei quantos panetones eu vou fazer com essa massa. Tá? Então, no caso agora, vamos aprender a fazer os panetones pequenos. Mais ou menos 100 gramas de massa, certo? Junta as pontas embaixo, ó. Dá pra você até formar assim na mesa, ó, pra você conseguir bolear, ele vai ficar mais bonito. Não é o caso do grande. Tentar abrir e jogar lá dentro, ó. Ok? Pegar mais, eu pus até um pouquinho a mais de massa que eu gosto, depois 110 gramas, que eu gosto dele bem redondinho. E como eu coloquei muita fruta, né, às vezes dá diferença na quantidade de massa. Fecha embaixo, ó, põe na mesa, arredonda, acho que tá dando pra ver direitinho, né, e coloca lá dentro, ó, tá bom? Vamos lá. Isso, ó. Essa massa não dá pra você bolear muito, porque ela é uma massa que já tá meio mole, né? Então, eu gosto dela, que é pra mim assim, que o panetone fica um pouco mais saboroso. Você pode fazer esses pequenos aqui
com 110 gramas se quiser, mas não faça mais que isso, porque eu coloquei muita fruta, por isso que eu tô pondo 110. Mas daria pra você pesar 100 gramas tranquilamente, tá? Primeira vez que você fizer, você já vai saber como que seu panetone fica, o que te agrada mais, se a quantidade de fruta que você colocou é o ideal pro seu paladar. E assim você vai, nas próximas vezes que você for trabalhar, você já sabe aonde onde pode ter essa melhora pro seu gosto dos seus panetones. Isso qualquer produto que você for fazer na culinária, assim. Sempre pegue um caderninho e faça anotações, tá? Muito cuidado com a balança de vocês. Às vezes a gente põe para pesar o trigo, o leite, o que for, e daí esquece de descontar o peso do potinho, esquece de tarar a balança, né? Zerar a balança. Por exemplo, você coloca um pote para você pôr seu trigo em cima e zere a balança com o pote já em cima da balança. Daí você põe a quantidade de trigo, para não ter erro, porque às vezes você acha, eu fiz a receita certinho, mas às vezes sua balança deu erro, você pesou errado um ingrediente, e na confeitaria, se você pesar errado um ingrediente, já era, tá? Então, existe a possibilidade também, já aconteceu às vezes de eu terminar uma receita, não dá certo, fala, gente, o que eu fiz? Daí você soma os ingredientes e você vê que sua receita não tem a quantidade que deveria ter. Sabe? Não deu a quantidade que deveria ter no você somar. Então você sabe que você errou em alguma coisa no peso dela. Ó, eu tô fazendo aqui bastante pequenos, por quê? Porque a minha família, esse eu tô fazendo aqui pra casa, né? Só pra poder ensinar vocês. E minha família tem uma predileção pros pequenos, gostam dos pequenininhos. Pra comer é mais fácil, sabe? Você abre um, você tem que levar de lanche, você leva um. Se abre um pra comer, eu gosto mais e fica fechadinho, não endurece. Sempre o lado das frutas que tem mais frutas pra baixo. Pra proteger essas frutas. Então, por isso que eu, no caso, tô fazendo aqui o panetone, mais dos panetones pequenos, tá? Aqui me sobrou um pedaço de massa bem maior. Se eu pôr toda essa massa aqui, meu pequeno, ele não vai dar conta de assar essa massa. Vai sobrar um pouquinho, por isso que eu não vou colocar. Você viu? Eu já sabia quantos panetones ia dar antes de começar a fazer. Por quê? Porque eu só meio que eu usei de água e dos ingredientes. E iam me dar 3, 6, né? Ó, 3, 4, 5... iam me dar 10 panetones pequenos. Por que não deu esse último? Porque eu coloquei um pouquinho a mais em cada um, 10 gramas a mais em cada um, que era o que ia dar esse, tá? Então eu vou pegar meu panetone grande, vou enfiar aqui por baixo, só pra não perder essa massinha por baixo, tá? Não perdendo o formato, só pra o que sobrou, porque o grande comporta mais. Então aqui no meu caso, me renderam 10 panetones pequenos de 100 gramas, né? Que Perdão, 9, que supostamente aqui deu 1 quilo, porque eu botei 110 em cada uma. E mais 3 panetones grandes de 500, que dá 1,5 kg. Aproximadamente 2,5 kg de massa. Eu coloquei um pouquinho a mais em cada um, então tá mais de 2,5 kg de massa. O que resulta sempre com essa receita, dá pra você fazer um total de 5 panetones grandes ou misturar igual eu misturei, né? Lembrando que eu não posso assar panetones pequenos e grandes juntos. Esse é um grande erro, eles têm tempo de forno diferente. Agora os meus panetones estão prontos, o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles bonitinhos aqui, eu vou cobrir eles com plástico e vou deixar fermentar até praticamente chegar na borda. Quando esse panetone fermentar, eu volto para mostrar para vocês antes de levar pro forno como que vai ficar, tá bom? Até já! Oi pessoal, eu voltei, ó, depois de 1 hora e pouco, olha, podemos ver como eles cresceram, né? Os grandes, um pouquinho mais, ó, você vê que eles ainda têm uma consistência muito boa, mas já cresceram bem. Os grandes, vou deixar crescer um pouco mais. Os pequenos, ó, já chegaram praticamente na borda, é isso que a gente quer, então já dá pra mim assar.
Como eu fiz grandes e pequenos, é óbvio que os pequenos crescem mais, eu vou assar primeiro os pequenos. Enquanto isso, os grandes já vão assar. Os grandes já vão crescer mais para estar o ponto correto de assar. Para assar panetone, biscoitos, qualquer coisa, eu prefiro essas formas baixas. Sabe? Vou pôr de lado pra vocês verem. Essas formas baixinhas que não tem lateral. É melhor porque daí o calor já pega direto nelas. Então, eu vou colocar todos esses panetones em cima de uma forma, né? Com espaço entre eles, para que possa circular o ar quente dentro do forno por igual. Eu vou assar em forno doméstico para vocês verem que é possível sim fazer panetones em casa. Eu vou assar no forno 4 bocas normal na minha casa, esse que a gente, né, cozinha normal. Não vou assar em forno profissional. O panetone, ele tem um tempo de forno muito específico. Você assa em 180 graus. O pequeno de 100 gramas, que é esse que nós estamos fazendo agora, é 25 minutos exatos a 180 graus, tá? Então, eu vou levar para assar, ó, no forno normal de casa, a 180 graus. Tudo põe para coisa? Pois? Então, é muito específico. Os de 100 gramas é a 180 graus, exatamente por 25 minutos no forno. Eu tô assando no forno doméstico para vocês verem que é possível, tá? Fazer panetone em casa. Os grandes, enquanto eu asso os pequenos, eu ainda vou deixar eles cobertos com um plástico para eles crescerem mais um pouquinho. Vocês veem que ainda tá um pouco baixo. Tudo bem? Vamos ver se de repente eles crescem mais um pouquinho ou vão terminar no forno. Enquanto eu tô assando os pequenos, eu vou deixar os grandes repousando. Daqui a 25 minutinhos, quando eu tirar do forno, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, voltei. Vou tirar os panetones, passou-se 25 minutos, vou tirar eles do forno agora. Tá um cheiro maravilhoso de panetone. Você tá vendo que os grandes já cresceram mais? Os grandes já estão bem crescidos. Eu vou tirar os pequenos e já vou colocar esses grandes para assar, tá? Vamos tirar os pequenos, pode pôr, para ver como ficou. Olha, eu não gosto de deixar assar mais que isso, para chegar naquela cor, né, dos que a gente compra e tal. Eu acho que as frutas ficam com um gostinho muito forte de queimado. Eu acho que perde a umidade. Olha, sei, 25 minutos estão perfeitos. O que eu vou fazer agora? O ideal seria a gente ter uma grade. Eu tô sem minha grade aqui agora porque eu tô em casa, né? Fazendo esse vídeo pra vocês. Então eu vou pegar um quebra-galho aqui. Eu só vou pegar esses panetones, estão bem quentes, ó. Acha alguma coisa que você pode fazer que... O importante é, esses panetones, para você poder embalar, vender, ele tem uma validade grande, ele tem que esfriar bem. Se você deixar aqui na forma quente, como tá, encostado com a forma quente, vai demorar muito a esfriar, vai criar uma umidade aqui embaixo, e essa umidade vai fazer com que o tempo do seu panetone mofe rápido. Não vai ter uma validade de 15, 20 dias, gostoso igual ele fica. Então, você tem que... Se você não tem uma grade própria, daquelas de esfriar biscoito, que é o ideal, que você põe para circular ar, ó, por baixo dos panetones tem que circular ar para eles esfriar rapidamente. Então, deixa espaço entre um e outro. Se você não tem uma grade daquelas, arrume uma gambiarra tipo a que eu tô fazendo, sabe? Esse é um porta-panela. Ou mesmo no seu fogão, que tem a grade, coloque no fogão. O importante é que você consiga esfriar esses panetones bem, tá? Então, agora eu tirei esses panetones, eu vou deixar ele esfriar. Depois eu vou partir um para vocês verem como fica saboroso. E agora eu vou levar esses grandes para assar nessa mesma forma. Os grandes de 500 gramas, eles têm que assar em forno 180 graus por 45 minutos, tá? Então, a mesma temperatura do forno eu vou levar agora para assar. E daqui a pouco eu volto de novo para mostrar para vocês como ficou e pra gente partir um, tá bom?
Pessoal, voltei para mostrar para vocês, né, a textura final do nosso panetone e também para tirar os grandes do forno, que já vai dar os 45 minutos agora. Então, olha, eu quero, depois que você tirou, deixou na grade para esfriar ele, é que ele amacia, ó, é que ele dá essa textura, está vendo? Como ele é macio, ó. Ele é perfeito, ele fica mais gostoso do que os comprados. Quando você tira do forno e come quente, dá a impressão que ele não ficou docinho. Mas isso até os aromas esfriarem, se misturarem, ele vai ficar mais gostoso depois de algumas horas. Depois que ele esfriar bem certinho. Quando ele esfriar por completo, não tiver nada de morno, você vai ter que deixar aqui pelo menos umas 2, 3 horas aberto. Daí sim você vai poder empacotar seu panetone. Antes disso não, porque senão ele, tendo umidade, ele vai mofar, tá? Agora que ele ficou parado, olha, eu queria mostrar pra vocês, olha a maciez. Olha. Vocês conseguem ver? Olha como é macio, sabe? Vamos quebrar um pra vocês verem, olha. A textura dele não é de um pão, é realmente de panetone, uma mistura de um pão com bolo, não sei. Olha. Olha isso aqui. Olha a maciez. Tá? Vamos abrir assim para vocês verem a textura, olha. Depende a fermentação, uns vão ficar com mais frutas, uns com menos frutas, né? Tá? Depende na hora de onde a gente, né? Olha, mas olha, ele é muito macio, ó. Tô quebrando para você ver. Você viu que eu coloquei muita fruta, então se você não colocar bastante, quando cresce quase não aparece, né? Então, olha, é bem macio, olha. Certo? Vamos tirar agora o grande para vocês verem. Estão prontos, tá? Assim eles ficam exatamente com 500 gramas. Caso vocês queiram, vocês viram que nesses aqui eu botei um pouquinho a mais de massa, que eu falei que eu gosto deles gordinho, né? Para venda, quando não põe na caixa igual os que a gente compra, é interessante que fica mais assim. Então esse eu fiz com 500 gramas para vocês olharem como ficou. Se quiser que fique cheio assim para fora, você tem que pesar pelo menos 550 gramas. Tá bom? Pra ficar cheinho assim. Os pequenos eu faço cheinho. Os grandes não, porque você vai pôr no pacote, vai laço, né? Então, olha. Agora, você tem que colocar esse aqui na grade pra esfriar o mesmo processo do outro. Mas pra gente não prolongar mais esse vídeo, ele vai amaciar daqui a pouco. Mas olha como tá macio, dá pra vocês verem. Eu vou cortar isso aqui pra vocês verem como ficou por dentro. Tá? Mas tá muito quente ainda. Ele tá desmanchando, ó, de tão quentinho que ele... De tão... Olha. Tá vendo? Ele fica perfeito. Vamos terminar de cortar esse. Olha. Eu cortei um pra vocês verem no meio, né? Olha a maciez disso aqui, olha. Isso é um panetone úmido, bem feito, né? Seguindo passo a passo não tem erro. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, meu nome é Leodenice Camargo. Eu tenho um grupo no Facebook, né? Que a gente chama de Culinária Doces e Salgados. E também, se gostou da receita, dá um like, se inscreva no meu canal que sempre vai ter vídeos novos para vocês. Obrigada, espero que tenham gostado.